O nosso próximo slide é sobre a contagem do tempo. A contagem do tempo é muito importante. Eu trouxe aqui uma canção, um trecho de uma canção. Diz assim: eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para, não. Não para. Então perceba que o tempo, de fato, ele não para. O historiador vai ter que justamente estudar a relação do homem no tempo. Porque ele não tem como parar o tempo ele estudando os fatos históricos. Não, ele não tem. Outra verdade que nós entendemos é que o tempo é uma grandeza e que essa grandeza afeta o ser humano. Você percebe que a gente vai envelhecendo. Após a velhice vem a morte. Então, o tempo ele nos afeta. Nós temos, então, o tempo cronológico, que é o tempo do relógio, do calendário, e nós temos o tempo biológico, o tempo de vida da pessoa quando ela cresce, é um bebê, é um adolescente, é um adulto, até chegar a ser um idoso. E para algumas sociedades, como a sociedade grega, o tempo é considerado um deus. Ele é conhecido como Cronos, o deus do tempo. O que o ser humano fez, então, já que o tempo é uma grandeza? O ser humano começou a analisar a natureza e começou a perceber que de tempo em tempo os eventos se repetiam. E durante uma época do ano chovia, numa outra época do ano não chovia. Isso fez com que o homem começasse a ter habilidade na agricultura. O homem começou a perceber que de tempo em tempo, né? De manhã o sol vinha e de noite a lua chegava. Então o homem começou a analisar que os eventos se repetiam. Ele começou a tentar controlar esse tempo para ter a ideia de quando isso ia acontecer de novo. E aí que vem então a criação do relógio. O primeiro relógio que nós temos é o clepsidra, o relógio de água. Aqui pela imagem você consegue visualizar. Nós também temos a ampulheta, que era o relógio de areia. Nós tínhamos outro relógio também no Egito Antigo, que era um graveto enfiado na areia, vinha o sol. Quando não tinha sombra no graveto, era justamente a hora do meio-dia. E depois vieram os relógios de bolso, os relógios de parede, relógio digital, só a partir da década de 70. E o homem foi criando esse relógio para tentar organizar o seu tempo. E também nós temos o calendário, que consegue organizar o tempo através de um ano. O nosso calendário é o calendário gregoriano cristão. Gregoriano porque foi feito pelo Papa Gregório, né? E solar porque através do Sol nós organizamos o nosso calendário. Existe também o calendário lunar, mas o nosso é o solar. Então, o homem organizou o calendário em um ano. Então, o homem começou a dividir o tempo, ele pensar da seguinte forma: o que eu não consegui fazer hoje, consigo fazer amanhã. O que eu não consegui fazer nesse mês, eu consigo fazer no próximo. Então, perceba, o homem organizou o tempo para tentar organizar a sua vida melhor. O homem também dividiu o tempo em década. Quando temos 10 anos, nós temos uma década. O homem também criou o século. Então, 100 anos é igual a um século. E eu vou ensinar para você aqui um macete bem tranquilo e fácil, para você ter a noção como descobrir, através de uma data, que século é aquela data. Isso é muito importante. Quando nós falamos em história, a gente vai trabalhar muito com esse conceito de século, com as datas, né? Em números romanos. Então, deixei aqui do ladinho uma tabela de números romanos, você estuda com calma na sua casa. A videoaula tem o interesse de ser uma videoaula rápida, mas rica em conhecimento. Então, vamos lá. Coloquei aqui no exemplo, ano 1500. Como é que eu descubro o século? Toda vez quando terminar em 00, preste atenção. Toda vez quando terminar em 00 uma data, você corta os dois últimos zeros.
O que sobrou? Muito bem, sobrou 15. Logo, aquele ano pertence ao século 15. Olha como é fácil. Ah, então sempre vai ser assim? Olha outra data aí, 1783. Ah, eu corto o 8 e o 3, é 17. É o século 17? Aí está errado. Quando termina em 00, eu corto o que sobrar o século. E quando não termina em 00, exemplo aqui, 1783, o que eu faço? Eu corto o 8 e o 3, porém, quando não for 00, preste atenção. Quando não for 00, eu vou somar com 1. Quanto é 17 mais 1? Tenho certeza que Fernanda, Dália, Paulo e Anderson ensinaram vocês a somar. Quanto é 17 mais 1? Muito bem, 18. Então, 1783 pertence ao século 18. Excelente. Vamos para o nosso último slide. Essa aqui, galera, é a divisão clássica da história. Um texto muito rico, uma divisão muito importante que você precisa compreender ela. Eu deixei aqui a descrição em cada um deles, então com calma, depois você vai estudando aí na sua casa. Você precisa compreender. Essa divisão clássica da história é dividida em 5 partes. É a história, que vai desde o surgimento do primeiro humano até a descoberta da escrita na Idade Antiga. Nós temos pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, essa que nós estamos estudando hoje. Um detalhe só sobre a pré-história. Esse nome pré-história tem muita treta sobre esse termo aí. Por quê? Porque quem criou essa divisão clássica estava considerando o seguinte, que antes da escrita não existia história, seria pré-história. Mas nós temos que admitir que os povos que não tinham acesso à escrita, que não sabiam escrever, esses povos tinham sim história. É um termo que ainda tem muito problema sobre ele, mas é um termo ainda utilizado. Então, você precisa compreender. A divisão clássica da história é composta de quantos períodos? 5 períodos. Nós finalizamos aqui mais um conceito. Foi um prazer ficar com você. Eu vou estar agora, após a aula, enviando um formulário no nosso grupo de estudo. Preciso que você responda essas questões. Poucos alunos estão respondendo e nós contamos com a colaboração de todos, né? Então, se você ficou com dúvida, reveja a aula mais uma vez, quantas vezes você quiser, e você vai conseguir responder as questões. Entenda, em algumas turmas, eu divido essa disciplina com a professora Michele e com o professor Itamar, mas fique tranquilo, enviei o formulário no grupo, você responde. E o seu professor, caso não seja eu, vai receber a sua atividade. Foi um prazer ficar contigo e eu te encontro na nossa próxima aula.